Tá legal, galera. Vamos trabalhar torque ou momento, tá? Que é uma matéria que cai bastante. Vocês me pedem muitas questões sobre torque ou momento, aquela do pezinho que caiu na Federal de 2019. Eu vou fazer as aulas de torque, nós temos 2 aulas de torque, mas também vou fazer, quando acabar a aula, exercícios e vou deixar exercícios na aula, se você quiser ver esses exercícios, tá? Então, provavelmente vai dar mais que o tempo normal de aula, mas vai ter lá a parte, tá? Se você quer ver a resolução de exercícios. E se você quer que eu faça algum exercício de torque que eu não tenha comentado durante as aulas, vão pedindo para mim durante a semana, nas PPs, PPJs, que daí eu vou fazendo para vocês, tá? Primeiro, o que a gente tem que saber de torque? Torque é uma grandeza vetorial. E muitas vezes o aluno não sabe encontrar o vetor torque, como caiu na UniOeste. Pediu para encontrar o vetor torque, uma galera não sabia. E é um conceito básico que dá para a gente trabalhar com vocês e eu vou trabalhar. Torque é uma grandeza vetorial. E diz respeito às forças que atuam no corpo que tendem a fazer esse corpo girar, que podem provocar ou provocam uma rotação sobre esse corpo, tá? Isso é torque. Arquimedes disse assim, ó: se tu me deres um ponto de apoio no espaço, e uma alavanca, eu consigo mover o mundo usando só o peso do meu corpo, tá? Então, olha só. Sabendo que a distância, ele calculou o tamanho da alavanca para isso, né? Sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 400 mil quilômetros aproximadamente, usando a Lua como ponto de apoio, ele precisaria de uma alavanca de 40 nonalhões de quilômetros para somente com o peso do corpo dele, ali está a massa, né? Multiplique por 10 você tem o peso, conseguir mover o planeta Terra em 1 centímetro. Então, torque tem a ver com as forças que atuam num corpo que tendem a fazer esse corpo rotacionar ou fazem esse corpo rotacionar. Então, assim, todo mundo já deve ter trocado um pneu de um carro algum dia. Tá, nem todo mundo, né? Mas pelo menos você olha alguém trocar o pneu, já olhou alguém trocar o pneu de um carro, né? Ou você é daquele que nem descer do carro desce, né? Deixa o pai lá trocando o pneu, ele sobe pai, upi, né? Você já viu alguém trocando. E quando alguém vai trocar o pneu de um carro, ele precisa de uma chave de roda. Uma vez dando essa aula, o aluno perguntou: professor, mas a roda tem chave? Né? Bom, uma chave de roda, uma alavanca para que você tenha que desatarrachar os parafusos, né? Agora eu pergunto, quanto maior o braço dessa chave de roda, mais fácil, mais força você vai ter que fazer ou menos força você vai ter que fazer para conseguir girar o parafuso? Quanto maior o braço, menos força você terá que fazer, tá? Então, assim, é muito comum usar chave de roda. Tem gente que não usa chave de roda, tem gente que dá umas engembradas, né? Mas olha, ali nós temos a chave mais comum, ali é outro tipo de chave de roda, né? Aqui, ó, o cara troca. Olha o tamanho do braço de alavanca que ele está usando para que com a força que ele consiga fazer, ele consiga girar o parafuso. Olha só essa chave de roda. Tem gente que dá uma engembradinha, né? Esse aqui é a família feliz, uma família bem amorosa, né? Um encoxa a irmã, eita coisa, o pai quer matar quem tá encoxando a irmã, e ele tá usando aqui uma alavanca, né? Essa aqui seria o braço de alavanca. Alavanca é uma máquina simples, que é o que a gente vai trabalhar agora com vocês, tá? Então, primeiro, torque é uma grandeza vetorial, tá? Muita gente tem dificuldade em fazer questões de torque. E eu sempre falo assim, se você consegue fazer uma questão, você consegue fazer todas. Todas as questões seguem o mesmo processo. Eu vou te mostrar aqui um processo, caso você queira sempre acertar torque. Claro, não precisa seguir toda essa ordem, essa lista, e tem professor meu que vai se remoer quando vê que eu estou dando uma receita de bolo para fazer torque. Eu não gosto disso. Eu gosto que você pense na questão. Mas para que você consiga começar a pensar na questão, se você tem dificuldade, segue essa linha para você ver, segue esses passos. Seguindo esses passos, não necessariamente nessa ordem, você pode trocar as ordens, você vai ver que a questão sai, tá? Então, olha só, primeiro passo, traçar as forças. Muitas questões as forças já vêm traçadas, tá? Mas em outras você tem que começar a traçar, como questões do dia a dia. Caiu já na ACAF uma questão no banco muito mal desenhada, por sinal que você tinha que traçar as forças. A questão que eu quero resolver para vocês, que é a questão
da ponte de Laguna, tá? Você tinha que traçar as forças. Isso eu quero mostrar para vocês. Ó, segundo passo, encontrar o ponto de giro. Isso é muito importante, principalmente em corpos que não giram, que estão em equilíbrio. Você tem que estipular, você tem que encontrar, você tem que levar em conta um ponto para estudar o torque, tá? Tem muitas questões que não vai ter esse ponto explícito, tem umas que tem, por exemplo, quando eu tenho lá a ponte de Laguna, não sei se vocês sabem, mas a ponte de Laguna, ela não gira, né? Então você vai ter que indicar um ponto de giro. E tem um jeito inteligente para fazer isso, tá? Na verdade, você vai pegar o ponto de giro, aquele ponto onde tem mais forças desconhecidas atuando sobre ele. E você já vai entender por quê, tá? Então, ali a ponte de Laguna, ela não gira. Não sei se você já passou naquela ponte, mas ela não gira. Você ia ter que estipular um ponto de giro, tá? Essa é a questão da CAF, que caiu mal desenhada, que também não girava, estava em equilíbrio. Para que esteja em equilíbrio, tem as condições que eu já vou falar sobre elas, mas você vai ter que estipular um ponto de giro. Tá? Terceiro passo, prolongar as forças. Nem sempre é necessário prolongar as forças. Se as forças estão de revesgueio, é legal você conseguir dar uma prolongada, mas não necessariamente vai ser preciso fazer isso. Quarto passo, e o mais importante, encontrar o braço de alavanca. Tá? E tem um procedimento legal para encontrar o braço de alavanca. Coloca a régua, aquilo que você está usando como régua, no ponto de giro. Faça aquela régua, ou aquilo que você esteja usando de régua, formar um ângulo de 90 graus com a força que você quer encontrar o torque dela. Aí você tem um braço de alavanca. Eu fiz umas animações que vão ficar bem fáceis para você ver. Você vai seguindo, usa uma reguinha quando for trabalhar, principalmente se você tiver problema nessa aula, tá? Quinto passo, estudar o giro, né? Essa força pode fazer ou tender a fazer esse corpo girar tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Você terá que estipular um sinal, não importa qual. Se você quer que o horário seja positivo, pode. Você é livre, você pode fazer isso. Geralmente o pessoal fala horário positivo, anti-horário negativo, tá? E esse sexto passo que eu já salientei ali, ó, a gente já vai falar, porque isso cai de maneira direta no vestibular. Sexto passo é a condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. A condição para um corpo extenso estar em equilíbrio é que o somatório das forças seja igual a zero, ou a força resultante seja igual a zero, e o momento resultante, ou o somatório de momentos naquele corpo em relação a um ponto, também seja igual a zero. Essas são as condições para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Somatório das forças igual a zero e não ou, e o somatório dos momentos igual a zero. Claro, eu posso falar força resultante igual a zero e momento resultante igual a zero. Lembra, um corpo extenso, ele tanto translada como rotaciona, tá? Vamos pegar aqui meu celular, que se eu considerar ele como corpo extenso, ó, ele está transladando. Transladando não tem que ser circular, porque tem gente que acha que tem que ser uma elipse, porque os planetas transladam ao redor do Sol. Transladar é mudar as posições, ó. Ele tanto translada como rotaciona. Se é um ponto material, ele só translada. Para um ponto material estar em equilíbrio, o somatório das forças ou força resultante igual a zero. Já um corpo extenso estar em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. E não ou, tá? Então, gente, olha só. Essa é a condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, aquele corpo cujas as dimensões não podem ser desprezadas. Eu peguei um exemplo facinho que eu uso com a minha régua na sala de aula. Claro que eu fiz uma animação para usar a régua aqui, que vai deixar cada vez mais claro para você o torque, o momento. Mas claro que a gente vai fazer vários exemplos. Então, olha só. Aqui eu peguei a minha régua, e a minha régua, não sei se vocês lembram, na sala tem 1 metro de comprimento, tá? Vamos colocar a nossa receita de bolo ali. E eu vou seguir essa receita. Ó. A gente vai falar que eu quero calcular o torque de forças que estão atuando sobre essa régua, tá? Vou colocar uma força aqui, ó. Primeiro traçar as forças, né? Força 1, 10 newtons. Força 2, 10 newtons. Força 3, 10 newtons. E força 4, 10 newtons, tá? Traçamos as forças, dei um tiquezinho ali. Eu quero calcular o momento ou o torque de cada uma dessas forças, né? Vamos encontrar o ponto de giro. Eu vou dizer que a minha régua vai girar em torno desse ponto aqui.
né, esse ponto que eu fiz ali na cor da minha pele, ele vai girar ao redor desse ponto. Eu estou estipulando esse ponto. É como se eu estivesse dando o enunciado e falando que assim é o ponto de giro. Eu forneci o ponto de giro. Nem sempre vai ser fornecido, como eu falei, aquela questão da ponte de laguna, ela não gira, você vai ter que determinar o ponto de giro. Mas tá lá, tá determinado o ponto de giro. E agora a gente vai prolongar as forças para calcular o torque ou o momento de cada uma dessas forças. Olha, vamos calcular o momento da força F1. Prolonguei a força F1. E então tá. Vamos encontrar o momento dessa força F1, mas para isso eu preciso da força F1, que eu já tenho que vale 10, e o braço de alavanca. Vou falar uma frase que vou falar muito nessa aula. Braço de alavanca não é uma distância qualquer. Braço de alavanca é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Procedimento para achar o braço de alavanca. Pego a minha régua ou aquilo que eu estou usando de régua, coloco sobre o ponto de giro e faço formar um ângulo de 90 graus com a força em questão. Tá aqui, ó, formou. Aqui está o braço de alavanca, que é o próprio comprimento da régua, que vai ser 1 metro. Ah, professor, mas aí, ó, o braço de alavanca foi a distância. Quando as forças estão na vertical em relação ao corpo, do jeito que eu estou fazendo aqui, o braço vai coincidir com a distância. Mas nem sempre as forças vão estar bonitinhas como estão aqui, ó. Essa força F4 já é diferente, eu posso ter uma força de revesgueio que a gente vai fazer. Mas a força F1 deu um momento de 10 newtons vezes metros. Notem, newton é unidade de força, metro é unidade de comprimento, né? Existe uma outra grandeza que eu também posso representar newtons vezes metros. Você lembra que grandeza é essa? Trabalho. Trabalho é uma das fórmulas mais lindas da física. Trabalho é o quê? Tifada. Força vezes deslocamento, que também pode ser newton, força, vezes deslocamento, que é metro. Mas lembra que trabalho eu também poderia representar através do quê? Joule, né? Newtons vezes metros, no caso de trabalho, é igual a joule, né? Que seria newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Deslocamento, metro, ficaria quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado eu chamo de joule. Então, newtons vezes metros é também quilograma, metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Daí é o 10 que falou assim... Ah, então newtons vezes metros pode ser joule, então a unidade de momento também pode ser joule. Verdadeiro ou falso? Falso. Momento não pode ser joule. Momento é uma grandeza vetorial. Trabalho e energia são grandezas escalares, tá? Não tem nada a ver uma grandeza com a outra. Trabalho é a grandeza física responsável em transportar energia ou transformar energia. Nada a ver com momento. Então, o newton vezes metro de momento aqui, eu não posso falar que é joule. Beleza? Mas olhem, senhores, eu deixei sem sinal, a gente tem que estudar o sinal. Ó, para estudar o sinal é fácil. Presta atenção. Eu coloco a minha régua aqui, ó, e coloco o meu dedão, olha ali no ponto preto, segurando o ponto de giro, tá? Então a minha régua vai segurar o ponto de giro. Vou pegar a minha outra mão, colocar sobre a força F1, faz isso, tá? Pega a tua caneta, desenha, você está fazendo um mapa mental, espero que esteja estudando de maneira correta. Desenhe, faça o ponto de giro, coloque o seu dedo e daí coloque o outro dedo bem como está apontando a força, bem no ponto. E faz essa força, ó. Quando você fizer, ela tende a fazer a minha régua girar nesse sentido, que é o sentido horário. Você quer que o sentido horário seja positivo ou negativo? A maioria quer que seja positivo. Então tá lá. Poderia ser negativo, pode fazer o que você quiser, mas vamos colocar que o horário é positivo. Agora não é a festa da uva, não vai mudando. A hora é positiva, a hora... não. Se eu comecei falando que o sentido horário é positivo no início da questão, até o final dessa mesma questão terá que ser positivo e anti-horário negativo, né? Então o momento da força F1 gerou um momento igual a 10 newtons vezes metros. Vamos calcular o momento da força F2. Olha, prolongo a força F2. Momento da força F2 é a força F2 vezes o braço. O braço de alavanca não é uma distância qualquer. Braço de alavanca é a distância perpendicular entre a força e o ponto de giro, né? Então, olha, coloca a minha régua aqui, ó, o lápis aqui, ó, e faça ela formar um ângulo de 90 graus com a força.
Ó, deu meio metro. Mais uma vez coincidiu com a distância, mas nem sempre vai acontecer isso. Vamos estudar o giro, pego a minha régua, seguro no ponto de giro que eu estou considerando, que é aquele preto, pego a minha outra mão, tá? E vou fazer a força F2 ali, ó. Essa mão está fazendo o papel da força F2, né? Quando ela fizer, ela tende a girar essa régua em que sentido? Horário. E eu já falei que horário era positivo, não posso mudar. Notem, é a mesma força, mas gerou um momento, um torque diferente. Por quê? Porque o braço de alavanca é diferente. O braço de alavanca é menor. Para realizar o mesmo torque que essa tinha realizado, eu teria que fazer uma força maior. Realizando a mesma força, com um braço de alavanca menor, o meu momento será menor. Vamos calcular o momento da força F3. Olha só. Rotacionei. Note que a força F3 passa pelo ponto de giro. O braço dela vai ser igual a zero. Vamos entender isso aí, ó? Essa força F3 existe, ela é uma força, mas ela não contribui para o giro da alavanca, olha só. Segura a régua no ponto de giro e faz com a outra mão a força, bem no ponto de giro. Ó, ela não vai contribuir para a rotação do corpo. Então, tem força? Tem, mas essa força não está gerando momento em relação àquele ponto. Olha a força F4 aqui, ó. Ela também está passando pelo ponto de giro. Alguns desavisados vão achar que o braço de alavanca é 1 metro. Não, não é. Ó. Prolonga a força. Ela está passando pelo ponto de giro. Tanto que, se você empurrar a sua régua com a mão aqui, ó, essa força não vai contribuir para a rotação do corpo. Tá? Isso a gente vê muito aonde? Na porta, né? Você pode ver que a maçaneta, ela é o mais distante possível da porta. A maçaneta distante da porta. O mais distante possível da dobradiça, tá? Porque todo o comprimento da porta vai ser meu braço de alavanca, tá? Beleza? Então, braço de alavanca não é uma distância qualquer. Vamos continuar? Olha só. O torque, o vetor torque, ele é um produto vetorial entre o vetor força e o vetor R aqui, que seria o nosso vetor braço de alavanca, tá? Gente, olha só. Aqui, para descobrir o ângulo que eu uso na expressão, eu tenho que imaginar que essa força vai ser deslocada para aquele ponto de giro, ó. O ângulo entre a força e esse aqui que a gente chama de raio vetor dessa força, quando eles estão bem no mesmo ponto, é o ângulo que eu uso para achar o torque, tá? Claro que isso não vem muito na tua cabeça. Quando eu tenho uma força de revesgueio, qual é a primeira coisa que eu faço? Olha só, aqui vai estar meu braço de alavanca, meu raio vetor. Mas está de revesgueio, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Decompor. Revesgueio decompõe, revesgueio decompõe, revesgueio decompõe, revesgueio decompõe. Uma no eixo Y, outra no eixo X. O momento total daquela força F será igual ao momento da força Fx mais o momento da força Fy. Mas a força Fx, ó, ela não gera momento. Vamos voltar a ela. Por quê? Se você prolongar, ela passa pelo ponto de giro. E isso tem que deixar bem claro. Quando a força passar por aquele ponto de giro, pelo ponto de giro em questão, o momento, o torque daquela força em relação àquele ponto será nulo. Tem que deixar isso bem claro. Quando a força em questão passar pelo ponto de giro, o torque gerado pelaquela força naquele ponto será nulo. Por isso que quando nós temos que escolher o ponto de giro, como nós vamos fazer daqui a pouco em exercícios, de corpos em equilíbrio, eu vou escolher aquele ponto que passam mais forças desconhecidas. Por quê? Porque os momentos dessas forças em relação àquele ponto serão nulos. Eu vou tirar variáveis desconhecidas da questão,
facilitando o meu cálculo. Você vai ver que nós vamos fazer. Quero fazer até a questão da escada inclinada, quero fazer várias para vocês. Então, olha, se eu prolongo essa força Fx, eu vejo que ela passa pelo ponto de giro, que é esse preto que eu estou escolhendo aqui. Então ela não vai gerar momento. O único que vai gerar momento é o Fy. Fy é a componente dessa força que gera torque. Olha só, vou passar o Fy para cá, ó. O Fy é uma componente da força F. Fy é F vezes o seno desse ângulo θ, né? Porque é cateto oposto, é só fazer. O seno de θ é cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa que era F. Isolando o Fy vai ficar igual a F vezes seno de θ. Então, aqui está. Gente, o que geralmente vem na tua cabeça quando eu tenho uma força de revesgueio é decompor. Revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe, revesgueio, decompõe. Qual componente vai gerar torque daquela força que você decompôs? Aquela que for perpendicular ao raio vetor, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos voltar, ó. Aqui eu formei o triângulo, né? Então, como eu falei para vocês, torque é uma grandeza vetorial. Como eu encontro o torque do vetor força? Gente, você vai usar a regra da mão. Ah, mas a regra da mão não é só para eletromagnetismo? Não tem nada a ver, tá? Olha só. Você vai falar que essa parte da sua mão é o braço de alavanca. Esse dedão aqui, ó, vai ser o vetor torque, tá? E quando você dobrar um pouquinho os dedos, essa ponta do seu dedo aqui vai ser o ponto de giro, né? Desculpa, vai ser o ponto onde você vai fazer a força. Aqui onde está o torque é o ponto de giro, tá? Então, olha só, nesse caso, eu quero saber para onde vai o vetor torque, ó. Aqui está, aqui está a alavanca, eu vou usar essa mão para fazer a força, ó, eu puxo, ó. A tendência é girar nesse sentido. Aqui está o vetor torque, tá? Aqui está o vetor torque. É assim que funciona o torque de uma força, beleza? Então, olha, o ponto de giro e aqui está o torque, né? Eu posso fazer assim também. Então, note, o torque, ele vai passar pelo ponto de giro. Ele é um vetor, aqui está o vetor força e aqui está o vetor que seria o braço de alavanca, aquilo que a gente chama de raio vetor, ó. E aqui o vetor, essa mão está fazendo o vetor força, ó. Tá? Então, olha, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, o dedão é o meu vetor força. Beleza? Tranquilo nisso? Vamos fazer uma questão sobre isso. Mas antes, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo. Tá? Essa é a condição para que um corpo esteja em equilíbrio. Essa aqui da Unioeste, que usava o vetor força. Uma pessoa usa uma chave de boca para apertar um parafuso, conforme a figura. A distância do centro do parafuso até a extremidade do cabo da chave de boca é de 30 centímetros, ó. Essa distância é 30 centímetros. E a força F vertical aplicada a 5 centímetros do cabo da chave possui uma intensidade de 20 newtons. Essa força é de 20. Mas note, ó, essa força, ela não está perpendicular à chave, né? Eu posso decompor ela, se eu quiser, numa Fy e numa Fx. E ele me deu o ângulo aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Vamos lá? O torque gerado por F tem módulo igual a 2,5 raiz de 2 e orientação paralela a F. Ele está dizendo que a orientação do torque vai ser paralela a F. Não, gente. O torque vai ser perpendicular. Então, olha, essa chave estaria assim, né? E eu estaria fazendo uma força nela. O torque gerado por F não vai ser paralelo à força F, ele vai sair da folha, ele vai ser perpendicular à folha. Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta, tá? Você vai pegar uma caneta, você vai pegar essa caneta
colocar ela sobre a nossa chave de boca, vai segurar a caneta aqui, vai fazer uma força aqui, tá? Vou fazer agora para você ver o que eu quero. Vou colocar a caneta ali e eu vou te mostrar onde você vai ter que fazer a força e daí a gente vai ver ali aonde é o nosso torque, tá? Vamos ver? Vai lá. Vai pegar e colocar uma caneta ali em cima da chave de fenda, da chave de boca. A sua mão direita vai realizar esse torque. Olha o que eu quero que você faça, ó. Aqui é onde está o parafuso, tá? Aqui é o corpo da caneta. E a pontinha dos dedos vai ser aquele FY. Você não deixa todo torto assim, pode até deixar assim, ó. Ó, formando 90 graus, ó. Certo? Então, olha só o que você vai fazer agora, tá? Você vai pegar esse seu dedão. Primeiro vai pegar esses dedos aqui e deixa apontando como FY está. Você vai ver que você vai ter que colocar o dedão sobre o parafuso e daí o FY vai apontar para onde seus dedos estão apontando, tá? Então olha só o que você vai fazer, ó. Você agora vai pegar e vai, esses dedos aqui, ó, é aquela mão vermelha, tá? Que daí você vai fazer ela rotacionar. E o seu dedão está em cima do parafuso, o seu dedão está representando o vetor torque, ó. O seu vetor torque, ele está entrando no plano da página, tá? Se a força fosse para cima, você estaria fazendo assim, ó. E daí a força, o dedão, estaria para cá, o torque estaria saindo. Mas ele está aqui assim, ó. É assim que você vai fazer, tá? Então, olha, faz comigo. Coloca o seu dedão sobre o parafuso, coloca aí na tela. Aqui é o corpo da caneta, né? E a ponta do dedo é para onde a FY está apontando. E daí rotaciona. O dedão é o torque, é o vetor torque. Então, olha só, o torque gerado, ele é paralelo à força F? Não. O torque gerado atua ao longo do parafuso, sendo a sua orientação perpendicular a F, ó. Aqui está o torque gerado e aqui está a F, né? FY, a F está um pouquinho mais para cá, aqui está a FY. O torque é perpendicular a F. Ele está perpendicular ao plano, enquanto o F está sobre o plano. Tá? Está pertencente ao plano. A letra B seria correta. Então, torque é esse vetor aqui, ó. Então, ó, aqui está o vetor braço de alavanca, raio vetor. Aqui estão a força, a componente da força que está realizando o torque, ó. Você gira, aqui está o torque, ó. Tá? Se eu quisesse fazer uma força para lá, eu teria que fazer assim, ó. O torque estaria para baixo, tá? Ó. Raio vetor, braço de alavanca, força, torque. Né? É um produto vetorial. O resultado de um produto vetorial dá um vetor. Beleza, senhores? Tranquilo? Mas nunca vi cair assim na Federal, mas se cair eu quero que vocês saibam fazer, tá? Então tá. Mas essa já caiu na UFSC, olha só, vamos resolver essa passo a passo, depois vamos aumentando gradativamente a dificuldade. A figura abaixo mostra as forças de módulo Q igual a 10 newtons, R igual a 70 newtons, S igual a 20 newtons e T igual a 40 newtons, que atua sobre uma barra homogênea, com peso de módulo 30 newtons. Se a barra é homogênea, o peso dessa barra vai ficar bem no meio dela, tá? Depois a gente vai falar sobre centro de gravidade, centro de massa, tem questões que caíram sobre isso. Que atua numa barra homogênea com peso de módulo de 30 newtons e com 2 metros de comprimento. A barra inteira tem 2 metros. Que tende a girar em torno do ponto O. Ele me deu o ponto de giro. Assinale as preposições verdadeiras. Então aqui está o ponto de giro. Olha só o que ele diz. 0,1. O momento da força T, essa força aqui, em relação ao ponto O é igual a 0. Vamos lá. Traçar as forças. Já estão traçadas. Encontrar o ponto de giro é o ponto O. Prolongar as forças. Olha, a força T está passando pelo ponto O. Quando a força passar pelo ponto de giro, o torque realizado pelaquela força naquele ponto será igual a quanto? 0. Né? Será igual a 0. É verdadeiro. A força passou pelo ponto de giro e ele me deu o ponto de giro no enunciado. O torque é igual a 0. Beleza? Olha a próxima. O momento da força S em relação ao ponto O, tá legal, é igual ao momento da força R em relação ao ponto O? Gente, já dava para ver que não é igual. Por quê?
A força F, S de sapo, tende a girar isso aí no sentido horário. A força R no sentido anti-horário. Se você fosse fazer assim, ó, coloca o dedão sobre o ponto O, aqui estaria a barra, né, a régua, olha a força S para baixo, ó. Seria um torque entrando na página. Se é a força S, né, ó, o torque da força S, se fosse a força R está para cá, ó. O torque ia estar saindo. Os momentos já não são iguais. Mas vamos calcular os módulos desses dois momentos? Vamos lá. Primeiro da força S. A força S 20 newton. Já prolonguei a força. Braço de alavanca, ó. Você vai pegar o ponto de giro. Você vai colocar a tua régua sobre o ponto de giro e fazer a régua ou a caneta formar um ângulo de 90 graus com a força. Note, é o próprio comprimento da barra ou comprimento da régua. O momento da força S vai ser 20 vezes o braço de alavanca, que é 2. O momento é igual a 40 newtons vezes metros. Claro que nós temos que estudar o giro. Olha só como é fácil estudar o giro. Pega a tua régua, coloca em cima do desenho, ou a tua caneta. Pega o teu dedão e segura com o da mão esquerda bem sobre o ponto de giro. Pegue a tua outra mão e faça ela tomar o lugar da força S em questão. O dedão vai ficar bem aonde está a força S, na mesma direção, no mesmo sentido. E empurra. Heia! Ele gira. Ele tende a girar isso no sentido horário ou anti-horário? Horário. Você quer que o horário seja positivo ou negativo? Positivo? Então ela é positivo. Tá lá. Momento da força S, 40 newtons vezes metros. Beleza? E esse é o momento da força S. A gente já sabe que o item é falso, mas vamos calcular o momento da força R? Temos duas maneiras de calcular o momento da força R. Ó. Prolonguei a força R. Braço de alavanca não é uma distância qualquer, é uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Então, como eu posso fazer, uma das maneiras que eu posso fazer para encontrar esse braço de alavanca, eu sei que muita gente quer decompor, já vamos decompor, mas quero te mostrar uma outra maneira antes, olha só. Pega e faz a tua régua formar um ângulo de 90 graus com a força em questão. Olha aqui, ó, formando 90 graus. Coloca ela no ponto de giro e faz formar 90 graus. Aqui é o braço de alavanca. Olha a figura geométrica que ele está forçando você a usar. É um triângulo retângulo, né? Onde esse 2 metros é a hipotenusa desse triângulo. Eu sei que não é uma das maneiras mais fáceis, mas tem questões que são bem pesadas, como que a gente vai resolver, aquela da ponte não, desculpa, da escada encostada na parede, que esse método vai ajudar você a ver. Então, olha, você, para achar esse braço de alavanca, colocou a tua caneta, a tua régua no ponto de giro e fez ela formar 90 graus com aquela força R que você prolongou. Aqui está o braço de alavanca, que é o cateto oposto a 30 graus. 2 metros é a própria hipotenusa. Tá? Não vai falar que 70 newtons é o cateto desses 2 metros, que 70 newtons é a força. Não posso fazer um triângulo, ou é um triângulo só de comprimentos, como 2 e aqui o B, ou um triângulo só de forças, tá? Então, olha, mas também se você não entendeu isso que eu falei, não tem como confundir, porque em relação a B, em relação a 30, B é cateto oposto, 2 é hipotenusa. Né? A seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. 1/2, cateto oposto a 30 é B, a hipotenusa é 2. Eu tenho que B aqui é 1 metro. Achei o braço de alavanca. Momento é igual a força vezes o braço. Dá 70 newtons vezes metro. Vamos fazer o giro? Olha só. Coloca a tua régua ali no lugar do desenho. Segura no ponto de giro que ele me deu, que o ponto de giro é o ponto O. Coloca a tua mão aqui, ó, e faz a força na mesma direção no sentido da força R. E empurra a régua. Ela tende, vamos voltar, ó. Ela tende a girar isso no sentido o quê? Anti-horário. E anti-horário é negativo. Eu quero que você saiba esse método. Eu sei que o que mais vem na tua cabeça é decompor. E beleza, vamos fazer então, olha só. Vamos fazer pela decomposição, tá? Então olha só. R está de revesgueio, eu decomponho. Né? Então R vale 70 newtons. Esse é o R, tá? Aqui está o ponto de giro. Eu vou decompor uma RY, componente vertical, e uma RX. O momento dessa R de 70 newtons, né, senhores, vai ser o momento de RY mais o momento de RX. O que ocorre? Prolonga a RX, ó, não passa pelo ponto de giro, então o momento dela é nulo. Toda força que passar pelo ponto de giro, o momento dela sobre aquele ponto será igual a zero. Ela não ajuda na rotação do corpo.
Então o momento da força R de 70 newtons vai ser igual ao momento da força RY, tá? Só que lembra, RY é uma componente desse 70, é um pedacinho desse 70. Que figura geométrica que ele quer que eu veja aqui, ó? Um triângulo retângulo, né? Mas olha, qual é o braço de alavanca de RY? Simples. Coloca a régua, faço formar 90 graus. O braço de alavanca de RY vai ser os próprios 2 metros, né? Então, vai ser RY vezes o braço, que é 2. Só que RY não é 70. RY é uma componente de 70. Se daqui até aqui tem 30, esse aqui é 60, né? Porque vai fechar 90. Legal. Então, RY é cateto adjacente de 60 graus vezes a hipotenusa, que vale 70, né? Ó, R cosseno 60. Então, é só você fechar o triângulo, ver que em relação a esse 60, ele é cateto adjacente. Se eu passasse esse 30 para cá, ó, o RY ia ser cateto oposto a esse 30. Seria daí seno de 30. Tudo bem, dá a mesma coisa, ó, fecha o triângulo aqui. Então, ó, o momento de RY vai ser o próprio momento de R. 70 vezes cosseno de 60, que é meio, e o braço de RY foi 2. Tá? 70 newtons. E vamos fazer o giro, olha só. Coloca a tua régua aqui, ó. O teu dedão segura ali e o outro dedo gira aqui, ó. Como está RY? Ele tende a girar em que sentido? Sentido anti-horário, que então vai ser negativo. Então a pergunta que fala se o momento de S e R são iguais é falso. Eles não são iguais. O momento da força S em relação ao ponto O é igual ao momento da força R em relação ao ponto O? Não, né? Já dava para a gente ter feito de cabeça, né? Então, olha, o momento de Q aqui vai ser igual a zero, né? O momento de Q vai ser igual a zero, que era um outro item, mas que eu não vou fazer agora. Então ali só foi para você ter uma noção. Bom, gente, eu sei que a aula já está na finaleira, mas tem uma questão que vocês me pedem muito, que eu quero resolver, que é a questão que caiu na UFSC 2019-02. Quem não quiser ver, para o vídeo e tenta resolver sozinho. Caso consiga, nem assiste isso. Se não conseguiu, teve gente que me pediu essa questão, embora eu já tenha feito ela no estúdio, já está resolvida no estúdio. Quer olhar no estúdio ou quer olhar agora, tanto faz. Mas eu vou resolver agora, tá? As condições de equilíbrio de um objeto podem ajudar na compreensão de muitos problemas em ortopedia, como as lesões no tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles conecta o músculo da panturrilha ao calcâneo, na parte de trás do calcanhar. Na figura ao lado, já vou mostrar, são representadas a força do tendão sobre o pé, FT, força do tendão, a força dos ossos da perna, tíbia e fíbula, sobre o pé, FP, e a força do solo sobre o pé, N. Normal, né? Para que a pessoa que está na vertical para uma pessoa que está na vertical sobre a ponta de um pé. O peso do pé foi desconsiderado, com base na figura, e no exposto acima, é correto afirmar. Então tá o pé aqui. Gente, o pé pode te dificultar. Então no lugar do pé, desenha uma barra, tá? Desenha uma barra. Você vai ver que dá para desenhar uma barra. Eu vou desenhar com o pé. Com base na figura e no exposto acima, é correto afirmar que o módulo da força N é igual ao módulo do peso da pessoa, tá? Então N é a normal sobre a pessoa. Lembra que ele desconsiderou o peso do pé, o normal total. Tem o peso do cara e tem a normal, tá? Senhores, o módulo da força N é igual ao módulo do peso da pessoa? Sim, né? Se essa pessoa está em equilíbrio, está em pé, todo corpo que tem massa tem peso. Se tem contato, tem normal. Se ela está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Vão ser iguais sim, tá? Vão ser iguais sim. Beleza. Mas não é esse item que mais te aborreceu, ó. A força N forma um par de ação e reação com a força peso? Também não foi esse que te aborreceu, porque, pelo amor de Deus, normal e peso não formam um par de ação e reação. Quem faz a força peso? O centro da Terra. Onde atua a reação da força peso? No centro da Terra, tá? O centro da Terra puxa a pessoa puxa o centro da Terra. Quem faz a normal? A superfície. Onde atua a reação da normal? Na superfície. Peso e normal não formam par de ação e reação, atuam no mesmo corpo. Ação e reação não atuam no mesmo corpo. Tudo bem, era uma questão simples. Olha 04, agora começou a entornar o cardo. A força Ft é aproximadamente 1,85 vezes a força N. Gente, olha só. Nitidamente eu tenho força de revesgueio. É um corpo extenso, lembra? Já falei, tem dificuldade de fazer com o pé? Desenha uma barra, um ponto, a força N,
cuidado para não confundir esse N depois quando aparecer com Newton, ele é a força N, um ponto aqui aonde vai ter a força FP, que é o peso da pessoa, e um ponto FT, que é a força do tendão. Pode fazer uma barra. Mas eu vou desenhar ali com... Eu vou colocar a barra daqui a pouco. Então, olha, você tem forças de revesgueio. Lembra, condição de equilíbrio de um corpo. Somatório das forças igual a zero e não ou, e somatório dos momentos igual a zero. Uma das coisas que você pode fazer já de cara é decompor, tá? Então, olha, se eu fosse decompor FPX e FPY, daria, mas é que eu não tenho o valor do ângulo θ. Dá para eu decompor o FT. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, o que eu estou querendo enfatizar. Gente, somatório das forças igual a zero. Mas eu vou ter força tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então, Y transa com Y, X com X. Isso já tem que estar na tua cabeça. Somatório das forças no eixo Y igual a zero e somatório das forças do eixo X igual a zero. Note, ele está querendo, você tem que fazer com calma, representar FT em função da normal. Normal essa que está na vertical, no eixo Y. FT não está no eixo Y. Quem vai estar no eixo Y é a sua componente FTY, tá? Então, olha só, a normal está no eixo Y. FTY, que é um pedacinho de FT, é que está no eixo Y. Nota, FT está de revesgueio. Decompõe uma no eixo Y, outra no eixo X. Se eu passar essa FTX para cima, deixo bem claro o triângulo retângulo aqui formado. Sugestão, de maneira organizada, não escreve de qualquer jeito, rascunha uma coisa que tem que ser organizada. Já coloca a sua componente FTY e FTX em função de FT. Olha só, primeiro de cabeça, FTY está com um ângulo de 7 graus. Então ela vai ser cosseno de 7 vezes FT, ou cosseno de 7, ele deu esse valor lá no formulário, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 7 ele me deu que é 0,90. Então, FTY é 0,90 de FT. Não tenho nada por enquanto. Eu só tenho FTY em função de FT. E o que ele quer? Ele quer FT em função da normal N, tá? Mas eu já tenho a FTY em função de FT, que é a força no eixo Y, assim como a normal está no eixo Y. Gente, se eu fizer somatório das forças igual a zero, eu vou ter que considerar todas as forças no eixo Y. Eu tenho FTY no eixo Y, a normal no eixo Y, mas eu tenho uma me incomodando, ó. FP também está de revesgueio. Eu teria que ter uma FPY e uma FPX. O que acontece é que eu não tenho nenhum ângulo para achar essa FPY e essa FPX. Se eu fizer só a relação das forças, eu vou ficar com muita variável. As únicas variáveis que eu quero é FT e a normal. Mas eu sei que ele está em equilíbrio. E quais as condições de equilíbrio? Somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero. Professor, mas esse FP eu não sei quanto vale. Mas lembra, olha os passos do momento. Traçar as forças, já tracei. Prolongar, já vamos prolongá-la. Encontrar o ponto de giro. Aí eu dou o meu bote. Eu vou considerar o meu ponto de giro bem sobre a força FP. Por quê? Porque daí eu não preciso saber nem FPX nem FPY. Se eu considerar aqui o meu ponto de giro, lembra, quando as forças passam pelo ponto de giro, o momento delas em relação àquele ponto é nulo. O momento de FP em relação a esse ponto vai ser igual a zero. Então, se eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse ponto, só vai aparecer FTY e normal. E não vai aparecer FP, que eu não sei quanto vale. Então, olha, essa distância ela já está perpendicular a FTY.
É o próprio braço de alavanca de FTY. Assim como essa distância de 10 centímetros está perpendicular à normal. Então, olha, eu só coloquei um pouquinho mais para baixo, mas pode colocar mais para cima tudo aqui e considerar bem aqui o ponto de giro, tá? Mesma coisa, somatório de momento igual a zero. Em relação a esse ponto, que eu quero que você imagine que está bem aqui sobre, eu só coloquei um pouco mais abaixo por causa da figura, o momento dela é igual a zero. Some FP, então eu vou ter o momento de FTY e o momento da normal. FTY tende a girar no sentido horário em relação a esse ponto. Ó, imagine ele rodeando esse ponto. Anormal no sentido anti-horário. Então uma vai ser positiva, outra vai ser negativa. É uma gangorra. Professor, não consegui ver bem isso. Então olha o que você vai fazer. Como eu falei para vocês, ó, coloca a barra, uma régua no lugar. Pega a tua mão e segura aqui no ponto preto com um dedo. Agora a outra mão você vai fazer a força FTY e vai fazer essa régua girar. Olha o sentido, sentido horário. Enquanto se você fizer a mesma coisa, mas agora segurando o ponto e empurrando aonde está a força N, você vai ver que é sentido anti-horário. Então, se o momento de FTY for positivo, o momento de N vai ser negativo em relação a esse ponto. Mas nota que eu coloquei FTY aqui, e o que ele pede é FT em função de N. Não apareceu FT aqui ainda, apareceu FTY, mas eu já fiz de maneira organizada, e se eu não for organizado essa questão não sai, que FTY é 0,9 FT vezes 6, que é igual a normal vezes 10. Ó, corta centímetro com centímetro, por isso que eu não me preocupei em transformar para metros. 0,9 vezes 6 vai dar 5,4, passa dividindo 10 por 5,4, 1,85 N. Esse N não é de Newton, é de normal. A força FT é 1,85 vezes a força N, fazendo com que o item seja verdadeiro. Viu? Então eu já trabalhei no eixo Y, mas notem, eu não trabalhei nada no eixo X ainda. Vamos ver o que o próximo item pergunta. A tangente do ângulo θ, agora ele quer essa tangente aqui. E eu vou ter que trabalhar com FP, mas também está de revesgueio, né? Eu posso decompor em uma FPY e uma FPX. E note que ele quer a tangente desse ângulo. Você sabe mais matemática do que eu. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos melhorar esse triângulo aqui, ó. O FT eu já sei que é 1,85 N. O FTY é 0,9 FT. Mas olhem, o FT não é 1,85 vezes a normal? Ó, tirei o FT, coloquei 1,85 vezes a normal. Multiplico, FTY é 1,67 vezes a normal. Aqui está a normal. Já vou melhorar esse triângulo aqui, mas antes, olha só. Eu já tinha calculado o FTY. Aqui eu tenho o FPY. Você concorda que FPY está no eixo Y também? E esse pé não está em equilíbrio? Somatório das forças igual a zero, mas eu estou trabalhando no eixo Y, ó. Quais forças você tem no eixo Y? FTY, normal e FPY. Sendo que FPY tem sentido contrário às outras duas. Ó, FTY é 1,67 vezes a normal. A normal é a própria normal. Acabei de achar FPY em função da normal. 2,67. Mas lembra, para achar esse ângulo eu tenho que ter tanto FPY como FPX. E no eixo X, quais as forças que eu vou ter? No eixo X eu também tenho o FTX. Eu vou ter o FPX aqui, ó. Mas eu tenho o FTX que eu não achei ainda. Vamos achar esse FTX em função de FT? Ó. Ó o FTX aqui, ó. Passa para cá. Ele é o cateto oposto ao ângulo de 7 graus. E o FT é 1,85 vezes a normal, ó. Seno de 7, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho que FTX é 0,185 vezes a normal. Poxa, agora sim. Eu tenho o FTX, mas aqui eu também preciso, além do FPY que eu já achei, o FPX.
Quais forças eu tenho no eixo X? A normal está na vertical aqui só. Na horizontal só tem FPX e FTX. Somatório das forças no eixo X também é igual a zero. Ó. FPX menos FTX é igual a zero. Em módulo elas vão ser iguais. Eu já achei FTX, FPX é o mesmo valor. Agora vamos melhorar aquele triângulo, como eu falei para vocês. Ó. Já tinha achado o FPX, já achei o FPY. Olha só. A tangente, além de ser seno sobre cosseno, também é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. Vai dar 0,069, que é aproximadamente 0,07. Então eu tenho que ser muito organizado com as componentes. Que ele está falando ângulo, gente, vou ter que trabalhar triângulo. Eu tenho que olhar os triângulos. Essa questão é muito legal, você tem que ser muito organizado para conseguir fazê-la. A força FP é aproximadamente 2,67? Bom, eu já achei que FPX é 0,185 vezes N. O FPY é 2,67 aproximado, né? Olha só. Vamos fazer? FP igual a FPX mais FPY. Ó. Beleza? Dá aproximadamente sim. É verdadeiro. Beleza? Claro, professor, mas a FPY já deu 2,67, mas ele falou aproximadamente, a FPX é muito pequeno. Tá? É uma parcela muito pequena da FP. 32. Quando um objeto está em equilíbrio, a sua aceleração é constante? Tem gente que fala assim, né, professor, era constante igual a zero. Não, gente. Quando ele fala constante, um valor constante, já subentende-se que é diferente de zero. Ele possui uma aceleração, e ela é constante. Poxa, beleza. Tá? Ele possui uma ele tem aceleração zero, então ele não tem aceleração. Para um corpo estar em equilíbrio, a aceleração tem que ser nula. Ah, professor, mas é uma nula constante. Tá, então só fala constante. Você não vai conseguir abraçar todos os casos. Se tivesse a sua aceleração é constante, tá? 10 é constante e ele não vai estar em equilíbrio. Se fosse sempre 20, também é constante, ele não está em equilíbrio. Ela tem que ser nula. Então o item se faz falso, tá? Passei um pouquinho, mas eu queria muito fazer essa questão. Na próxima aula eu vou fazer essa questão da CAF, também vou fazer aquela questão da ponte, tá? Também quero fazer aquela questão que caiu do que eu já fiz ali no estúdio de empuxo, mas eu quero fazer aquela questão também que caiu na última prova da federal, aquela do elevador que coloca o cadeirante dentro da água, tá? É uma aula importante. Você vai ver que eu vou fazer aulas... já tá tudo ali no estúdio, eu tô gravando essa aula de novo, mas no estúdio já tem todas as aulas de toque gravadas. Tá, mais uma olhada, tem mais exercícios lá no estúdio feitos de torque, tá? Que foi uma questão que eu resolvi, a questão... É aquela questão do elevador que eu resolvi no torque daquela prova lá, que se eu não me engano, da Federal de 2020. Beleza? Já tá toda ela resolvida. Tô gravando de novo para fazer uma outra abordagem, mas quer dar uma adiantada ou quer já ir preparado para minha próxima aula de torque, já assiste todas no estúdio. É bem importante você antecipar elas no estúdio, tá bom? Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!